pet do Brasil. A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza. Desistir? Esquece. É todo dia transformando promessa em realidade. Virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Tecnologia, inovação, tendências. Como a transformação tem mudado a vida das pessoas? CNN Innovation, comigo, Marcelo Tripoli. Toda segunda-feira, no CNN Prime Time. CNN Innovation. Apoio Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Uau! Só sei que nada sei. Olha, o amor é uma ação, não apenas um sentimento. O essencial faz a vida valer a pena. Toda criança pode se tornar um grande pensador. Coleção Pensadores para Crianças da Folha. Traz 25 livros e mais e-books bilíngues. Na compra do primeiro, ganhe um livro tapete para colorir. Colecione. Tem coisas na vida que não tem volta. Viajar no conforto da executiva é uma delas. Dirigir um SUV com a qualidade Toyota também. Ter um lugar desenhado para você também não tem volta. Fazer o mundo mais sustentável. No silêncio de um motor híbrido flex, nem se fala. Novo Corolla Cross, não tem volta. As igrejas de Brasília transcendem a religião e são marcos arquitetônicos e pontos turísticos aqui na capital federal. A começar pela Catedral de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer. Inaugurada em 1970, suas colunas não transparecem a rigidez do concreto e contrastam com os vitrais em seu teto. É uma beleza e uma imponência que hipnotizam. Já a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, ela é um ato de devoção da promessa de Sarah Kubitschek pela cura de sua filha. De 1958, ela tinha o seu interior todinho pintado por Volpe, que foi destruído. E depois recebeu a arte de Francisco Galeno. Já a parede externa tem um painel incrível de azulejos de Atos Bucão. Conhecer as igrejas de Brasília é uma forma de entender a sua história, mas também a sua arte e arquitetura. CNN Viagem e Gastronomia. Apoio Aeroporto de Brasília. Conectar pessoas e histórias é o nosso destino. A CNN está na cobertura das eleições municipais. Quais serão os prefeitos e vereadores do Brasil? Análises, bastidores, repórteres espalhados por todas as capitais do país. Durante a nossa programação e em todas as plataformas. Yuri Pita e Antônio Lavareda acompanham a movimentação das disputas e as análises das tendências eleitorais em um novo quadro, o Índice CNN. CNN Eleições. A sua escolha começa aqui. Voltamos, 11 horas 10 minutos e voltamos já com as atualizações que chegam para a gente a todo momento do Rio Grande do Sul. O prefeito de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, pediu que moradores de 7 bairros saiam imediatamente de suas casas. Risco de novos alagamentos. Essa é a justificativa. Pedro Teixeira é quem está com os pés em Canoas e tudo alagado. Nossa, esses carros aí em volta, Pedro, é claro, inicialmente o nosso foco é na vida, né, nas pessoas, né, secundariamente os bens materiais. Porém, os bens materiais causam ainda mais depressão em quem passou uma vida lutando para ter algo e perde tudo. Esses carros, né, Pedro, que aí você vai perguntar para um morador se você tinha seguro. As pessoas muitas vezes não têm nem seguro, não tem nada, ou seja, perderam tudo que tinham. E mesmo tendo seguro, em alguns casos, né, Elisa, o seguro não cobre esse tipo de catástrofe que as cidades do Rio Grande do Sul foram impostas e estão enfrentando esse desafio nestes últimos dias. A gente está numa região que dá acesso ao Matias Velho, que é um dos bairros
mais populosos da América Latina, mais de 80 mil pessoas vivem nessa região aqui de Canoas. É um bairro que sofre com vários problemas, viu, Elisa? As questões relacionadas à criminalidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Os moradores estão relatando a todo momento e os agentes das forças de segurança também relatam esse tipo de dificuldade para operar dentro da água. Muita gente decidiu retornar para suas residências. Esse local onde está a câmera aqui do Francenildo Palácio, ele estava completamente tomado. Justamente por conta do recuo da água e a água está diminuindo, felizmente, nessa região onde a gente está, a gente pôde acessar esse local e a permissão, digamos assim, das águas para que as pessoas possam se aproximar faz com que muita gente decida retornar para suas residências ou para buscar alguma coisa ou para ficar lá dentro. Essa questão da segurança é uma discussão muito complexa. Agora há pouco eu conversava com um morador aqui de Canoas e ele me disse o seguinte: olha, as pessoas voltam para proteger as residências contra saques, contra roubos, mas elas também estão expostas nessa situação, né? Porque se o criminoso eventualmente decidir invadir a residência da pessoa, como é que ela vai se proteger disso? Como é que ela vai, evidentemente, fugir dessa situação? Então tem vários componentes, várias discussões que estão relacionadas aos desafios que a população aqui de Canoas e de várias outras cidades do Rio Grande do Sul estão enfrentando nestes últimos dias. Aqui a água recuou, mas o alerta da prefeitura, Elisa, é para que as pessoas deixem aqui o bairro Matias Velho, mas também outras regiões da cidade, como Harmonia, como Mato Grande, como Rio Branco, como Niterói, que são áreas que foram atingidas aqui em Canoas e que ainda existe o risco de que as águas sigam subindo nessas regiões, muito por conta do reflexo, as fortes chuvas que caíram nesses últimos dias na região norte do estado e que caíram aqui também em Canoas. O final de semana e a sexta-feira foi de muita chuva por aqui, chuva forte. Ontem, durante a nossa programação, a gente mostrou, estava chovendo forte, muito forte mesmo aqui em Canoas, o que faz com que a água se mantenha ainda em níveis muito altos e cobrindo, por exemplo, como a gente pode ver, parte dos veículos aqui perto. Eu quase tropecei aqui num pedaço de madeira que tinha aqui no caminho. Carros parcialmente cobertos próximos da gente, mas tem um veículo ali atrás que está totalmente submerso. A água está acima ali do vidro do carro, cobrindo quase todo o carro. E, enfim, tem os bens materiais que as pessoas deixaram para trás, né, Elisa? Porque todo mundo que a gente conversa aqui em Canoas relata o seguinte: foi tudo muito rápido. A gente mal conseguiu pensar e acompanhar as orientações da Defesa Civil, da Prefeitura, da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul e já teve que sair de casa. Esse senhor que questionava essa situação com relação às invasões e os saques na residência, ele disse o seguinte, que na madrugada os familiares saíram e aí ele teve que ser resgatado junto com o cachorro que estava com ele, ainda no período da manhã do sábado anterior, não o último sábado, o outro sábado, que foi quando a chuva caiu forte aqui em Canoas. Elisa. Muito obrigada, Pedro Teixeira, trazendo para a gente o cenário deste momento na região metropolitana de Porto Alegre e as imagens ao vivo, tanto do transporte de moradores, como também do transporte de mantimentos e de estrutura para seguir com esses salvamentos. As enchentes do Rio Grande do Sul já deixaram quase 150 mortos. A Defesa Civil emitiu um alerta para novas inundações. Por isso, a gente conversa também agora com a Isadora Aires. Puxa vida, olha só a velocidade do vento neste momento ali às margens do Guaíba. Bom dia para você, Elisa, novamente, para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui no Mirante Olhos Atentos, um mirante que fica sobre o gramado em dias normais, mas hoje está sobre o Guaíba. Na última medição, o nível do Guaíba chegou a 4,89 metros. Está subindo bastante desde o início da manhã, isso significa 18 centímetros desde as 5h15, quando foi a primeira medição. É bem importante a gente lembrar que a cota de inundação é de 3 metros. Então agora a gente já está 2,89 acima da cota de inundação. Desculpa,
1,89 acima da cota de inundação. A sala de situação projeta uma expectativa de 5,50 a 5,60, sala de situação do estado entre amanhã e quarta-feira. O vice-governador Gabriel Souza conversou com a CNN também disse dessa projeção de que o patamar do nível do Guaíba deve chegar acima de 5 metros, pelo menos nesses próximos dias, entre amanhã e quarta-feira. E aí é claro que com esse nível alto, esse vento que vocês estão vendo muito forte por aqui, os resgates acabam sendo prejudicados. Eu estou aqui com o Edson Gravina, que é socorrista voluntário, ele está trabalhando aqui desde o primeiro dia. Edson, você é especializado nesse tipo de resgate, né? Resgates complicados. Como é que está sendo o trabalho hoje? O que vocês têm que fazer? Quais são as dificuldades, né? Você me falou que vocês calculam que as ondas do Guaíba estão chegando a cerca de 2 metros. Bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom dia a todos. Infelizmente estamos aí nessa situação. Realmente a nossa equipe é uma equipe especializada em resgate de risco. E hoje tem essa previsão, porque quem olha o rio não enxerga, olha a linha d'água, não enxerga lá dentro. Lá dentro pode acontecer de ter ondas de 1,5 metro até 2, dependendo do vento, porque ele vai represando a corrente, e com a corrente, ao contrário, o vento acaba criando essa onda, né? Então, realmente, o resgate tem que ser especializado. Pedimos para quem não tem experiência que não entre na água, sejam acompanhados ou fiquem em margem para ajudar quem tem especialização nisso e buscar ajudar desta maneira e não entrar na água. Deixa que nós vamos fazer os resgates. Hoje já deu uma estabilizada nos resgates, eles são mais específicos, vamos dizer assim, com o endereço certo, né? Nós vamos agora, precisamos buscar um casal de idoso que tem uma maior dificuldade de tirar eles de dentro de casa, porque eles não querem sair de casa, mas hoje nós vamos buscar eles para cá, eles devem estar passando mal, porque eles estão no telhado da casa, numa barraca, onde do lado da caixa d'água, e não querem sair da casa porque vão perder tudo. Conseguimos prometer para eles que nós vamos devolver tudo para eles, se for o caso, mas eles vão vir embora, não vamos deixar eles lá. E assim são várias pessoas que estão lá ainda. Então acredito que hoje e amanhã ainda vai ter bastante resgate e a gente vai continuar buscando sem desistir. E Edson, como é que tem sido o trabalho desde que tudo isso começou por aqui? Como é que tem sido para você a sua experiência, assim, bem pessoal mesmo? Isso. O que eu comento com o pessoal? O olho do furacão já passou, né? Que foi aquele primeiro, segundo, terceiro dia que foi um desespero, que eu perdi o número de pessoas que a gente conseguiu tirar. Foi muitas pessoas. Por quê? O importante é o seguinte, as pessoas da ilhas que ficam em volta de Porto Alegre estão acostumadas com enchente. Agora o porto-alegrense não está acostumado. Existem bairros que nunca chegou água lá e a água chegou no 3º andar desse prédio. Então a pessoa não saiu de casa. Quando ele viu a água chegando, não dava mais tempo para resgate. E aí que veio o problema. Então tem muita gente ainda que está lá dentro. Então a gente está tirando essas pessoas agora com calma, para não ocorrer o risco de nossas pessoas que estão trabalhando com resgate também serem resgatadas, né? Então o que está acontecendo é isso, a população de Porto Alegre em si não estava acostumada com isso aí. A ilha, eles já estão acostumados. Quando a Defesa Civil chega e fala, saiam, eles saem das suas casas. O porto-alegrense não sai. Então nossos bairros estão debaixo d'água. As ilhas, a cidade inteira está debaixo d'água. Ela baixou, mas agora subiu de novo. Vai perigar 6 metros. É assim, para explicar para quem não sabe, nem o telhado da casa aparece. Tem embarcação que trancou no telhado da casa. Carro a gente não enxerga, vai enxergando depois que baixa. Então esse é o patamar que está, e é a cidade inteira, gente. É muita gente, entendeu? E isso está sendo muito difícil para nós do resgate. A gente está vendo algumas coisas que a gente não pode relatar, infelizmente. Mas eu comentei até, o psicológico nosso depois vai ter que ser trabalhado. Porque eu vi coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, entendeu? Muito obrigada, Edson, tanto pela entrevista quanto pelo teu trabalho. Vou te liberar para tu conseguir voltar lá, eles vão chegar os resgates hoje e a gente vai continuar mostrando aqui como que está o Guaíba nesse momento. Muito obrigada de novo, Edson. A gente consegue ver que são ondas, realmente ondas altas que estão no Guaíba nesse momento. Está ventando muito, Elisa, está bastante frio. Então quem está esperando o resgate ainda deve estar sofrendo bastante com esse frio. Pode até ter uma hipotermia agravada
agravada por esse frio e, claro que por conta disso, a gente reforça as orientações da Defesa Civil, que são alertas de novas inundações. O órgão pediu para que os moradores procurem abrigos. Quem estiver recebendo resgate, então aceite o resgate, saia de suas casas, saia dos locais que são considerados perigosos. Pessoas que retornaram às suas casas, porque o nível do Guaíba baixou nessa semana, que voltem também com as embarcações de resgate, que saiam de suas casas enquanto há tempo, porque a gente não sabe como a água vai se comportar agora. O que a gente tem, né, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da sala de situação, até do vice-governador do estado, que conversou com a CNN, é de que o nível do Guaíba deve passar do patamar de 5 metros amanhã ou quarta-feira, inclusive podendo chegar a 5 metros e 60 centímetros, ou seja, 2 metros e 60 centímetros acima da cota de inundação. A gente vê que já está subindo bastante, apenas no dia de hoje subiu 18 centímetros desde a primeira medição. É importante também a gente registrar que o pico registrado até agora foi de 5,33. Esse pico foi alcançado no outro domingo, dia 5 de maio. E agora há o temor, então, que isso seja superado. Por isso, a gente pede novamente para a população seguir as orientações da Defesa Civil, aceitar os resgates, sair de suas casas, e quem voltou para casa e está em lugar perigoso, saia de casa novamente. Agora não é hora de a gente arriscar. Todos os pesquisadores estão muito atentos para a gente entender como essa água vai se comportar na cidade nas próximas horas, e a gente segue aqui acompanhando tudo. Elisa, volto com você. Muito obrigada, Isadora. Puxa vida, informações importantíssimas da Isadora, e ela entrevistando uma pessoa que é especializada em resgate. E essa pessoa dizendo, vi coisas que nunca tinha visto. Então, o emocional, né, desse pós-traumático de todo mundo. Vamos aqui com ele, Jonas Maia. Ele traz pra gente a informação da defesa, aliás, da Polícia Federal. A PF liberou hoje o acesso de graça a algumas imagens de satélite para as regiões em estado de calamidade no Rio Grande do Sul. São imagens, então, que são restritas, é isso, Jonas? Então, eles abriram, liberaram para que as pessoas possam observar onde são as áreas de risco? Oi, Elisa, ótimo dia a você, quem está acompanhando o Live CNN. Exatamente, é um programa chamado Brasil Mais, que a Polícia Federal usa na Amazônia Legal para monitorar garimpos ilegais, crimes ambientais que estão sendo realizados ali na região. Então, a partir de hoje, as prefeituras do Rio Grande do Sul também podem ter acesso a esse sistema, que é em tempo real, com informações atualizadas a todo minuto, questões de terra, questões de possíveis deslizamentos e possíveis desmoronamentos também. A APF diz que esse sistema agora passa a ser usado de forma gratuita por todas as prefeituras, mas também órgãos estaduais, Defesa Civil, por exemplo, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, o próprio governo do Rio Grande do Sul também pode ter acesso. E aí o que precisa ser feito? Enviar um e-mail para a Polícia Federal para eles liberarem esse login, já que é um sistema restrito do Ministério da Justiça, operado pela Polícia Federal. E agora a gente faz o nosso papel de imprensa também, o serviço. Qual que é o e-mail? brasilmais@pf.gov.br. Os prefeitos, as prefeituras devem enviar informações básicas do estado, da situação que está passando, de qual região está falando, os dados telefônicos também, para ter esse acesso, criar esse contato com a Polícia Federal, que vai disponibilizar a partir de hoje, já está sendo feito esse serviço para todo o estado. O que eles dizem é que algumas cidades que não foram atingidas também podem ter acesso a esse sistema chamado Brasil Mais, que é de monitoramento em tempo real da situação do alto, satélite, imagens em alta resolução. Os prefeitos podem ver do alto o que está sendo feito, como é que está a cidade, se está baixando, se está aumentando algum risco de deslizamento, para poder se prevenir. Então, a partir de hoje, de forma gratuita, sistema disponível para todas as prefeituras. As cidades que decretaram estado de calamidade tem prioridade, mas todas as outras cidades também têm acesso, inclusive o governo do estado do Rio Grande do Sul também. Sistema importante que é usado no combate ao garimpo ilegal na Amazônia Legal, agora também no Rio Grande do Sul, para essa ajuda ainda mais nessa situação de calamidade pública em todos os municípios do estado que decretaram o estado de calamidade, as cidades que não decretaram, que não foram atingidas, mas que querem se prevenir também podem ter acesso a esse sistema.
Então vamos repetir o e-mail também para que possam ser enviadas as informações: brasilmais@pf.gov.br. Prefeitos, chefes de gabinete da prefeitura ou prefeitas podem enviar a partir de hoje e ter acesso a esse sistema e auxiliar ainda mais na produção, no combate a esse desastre, na prevenção a deslizamento. Elisa. Muito obrigada, Eli Jonas Maia, deixando aqui o alerta para as prefeituras, principalmente do Rio Grande do Sul, que podem agora ter acesso a esse sistema da PF. Vamos com o Renan Fiuza. A todo momento nós temos aqui flagras de novos resgates no Rio Grande do Sul. O Renan Fiuza, direto da nossa Central da Informação, é quem nos atualiza disso tudo. Renan. Elisa, a gente está acompanhando de perto, conversando com várias autoridades e órgãos que estão auxiliando nesses resgates. Eu trago aqui uma imagem impressionante do helicóptero Águia, daqui de São Paulo, ou seja, temos uma corporação que saiu aqui de São Paulo, homens especializados em resgates, e aí eles encontraram um idoso de 78 anos, isso na cidade de Canoas, e ele estava com uma lesão no pé, avistou da laje da casa dele o helicóptero, começou a acionar ali, a chamar os policiais, melhor dizendo, e aí os policiais, corpo de bombeiros especializados nesse resgate, desceram até a laje onde estava esse senhor de 78 anos e conseguiram realizar esse resgate. O homem foi retirado, como dá para ver nas imagens, do telhado com auxílio desse guincho elétrico, desse cabo de aço que desceu ali onde o policial, especializado, conseguiu alcançar esse idoso de 78 anos. E aí a gente relembra aqui essa força-tarefa de várias corporações de polícias de outros estados que estão ali no Rio Grande do Sul, ajudando a todo momento no resgate de pessoas que precisam, de animais, enfim. Só para vocês terem uma ideia, tivemos nesse fim de semana, eu estava aqui de plantão, conversei inclusive com a tenente responsável, porta-voz aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e ela me disse que 33 homens e mulheres foram levados até o Rio Grande do Sul justamente para render outros policiais que já estavam lá, outros bombeiros que já estavam lá e continuassem esse trabalho que é necessário, importantíssimo, nesse momento. Então a gente traz aí para vocês imagens que acabamos de receber, portanto, o helicóptero Águia, aqui de São Paulo, aqui da corporação do estado de São Paulo, que está no Rio Grande do Sul auxiliando. E aí eles encontraram com esse senhor que estava no telhado. Imagine só, Elisa, o tamanho desse desespero desse homem que inclusive estava com a perna machucada, subiu até o telhado, até a laje da casa dele, para pedir ajuda a esses socorristas daqui de São Paulo, que estão lá no Rio Grande do Sul. Vamos só lembrar também que, segundo informações do próprio governo do estado de São Paulo, além de todo esse suporte em resgates, em auxílio, nessas buscas, eles se dividem em várias cidades, traçam rotas para saber qual será o dia de trabalho, para que cidade eles irão atuar. Eles também estão arrecadando e ajudando no transporte de suprimentos, levar mantimentos, mais de 20 toneladas de doações, como comida, água, já chegaram aqui do estado de São Paulo e foram levadas até o Rio Grande do Sul, ou seja, material necessário para essas pessoas e, claro, esse serviço que não para, Como eu disse para vocês, 33 bombeiros saíram de São Paulo nesse final de semana para render outros bombeiros que lá estão, ou seja, tamanho desgaste também desses homens e mulheres que trabalham nessas corporações e que não param um minuto sequer, Elisa, de trabalhar. Cansados, a gente sabe tamanha dificuldade e desafios enfrentados nesses resgates, mas eles continuam. E essa imagem aí que a gente traz para vocês, portanto, um idoso de 78 anos, resgatado do alto de sua casa da laje, Elisa. São as imagens que se repetem em 1.000, 2.000, 10.000, muitos momentos de registros, de resgates. Obrigada, Renan Fiuza. Mais um momento bastante marcante dessa tragédia. E atenção, hein? Depois do intervalo, nós voltamos com as atualizações do governo do estado. Eduardo Leite fala neste momento, ao vivo. A gente está aqui conectado com os números e te conta na sequência. Até já. Descubra o mundo sofisticado do Café L'Or. Desperte seus sentidos.
LOR. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você ganha por mês, hein? Quase ninguém te pergunta esse tipo de coisa, né? O que você faz com a tua grana? Onde é que você investe? Pra maioria, falar sobre dinheiro pode ser um baita de um tabu, né? Vou te falar, pra mim não é não. Eu sou o Felipe Ciani, eu sou comunicador e adoro falar sobre empreendedorismo. É por isso que eu vou comandar um programa onde os convidados vão abrir o jogo e principalmente a carteira. E assim, todo mundo sai no lucro. No Lucro, toda terça, meio-dia, no YouTube da CNN Pop. No Lucro CNN. Apoio. Inter, o super app da sua vida financeira. Tem coisas na vida que não tem volta. Viajar no conforto da executiva é uma delas. Dirigir um SUV com a qualidade Toyota também. Ter um lugar desenhado para você também não tem volta. Fazer o mundo mais sustentável. No silêncio de um motor híbrido flex, nem se fala. Novo Corolla Cross, não tem volta. O que dá pra fazer com tudo que a Cepera inventa? Qualidade, novidade, criatividade. Sabor pra todos os paladares. Do mais simples ao mais refinado. Vem com Cepera pra reinventar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Reinvente o sabor, reinvente seus pratos, reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera. Liderar uma transição energética justa é produzir a energia que chega na sua casa e também apoiar projetos de conservação ambiental. Porque quando a gente direciona energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Transição energética justa. Isso é bom para todo mundo. É nessa energia que a Petrobras vai. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Futebol não é só um esporte, é um negócio. Domingo, 9h15 da noite, tem CNN Esportes S.A. Um programa para falar dos assuntos que movimentam a indústria do futebol. Gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias de investimento dos times, marketing de produtos e marcas, a lucrativa janela de transferência dos clubes. Eu sou João Vitor Xavier e vou receber empresários, dirigentes, lideranças e personalidades para discutir esse mercado. CNN Esportes S.A. Domingo, 9h15 da noite. CNN Esportes S.A. Apoio Bet Nacional. Profetize na Bet do Brasil. Gerdau. O futuro se molda. Sempre existe por trás desses grandes empresários uma aura de sucesso. As pessoas querem saber também como eles chegaram lá. É quase uma aula para quem está começando um negócio. É Negócio, comigo, Carlos Sambrana, no domingo, 8h45 da noite. Horas 34 minutos. Atenção, vamos agora ao vivo com a Natália Lauxen. Após subir a noite toda, o nível do rio Taquari começou a baixar hoje cedo, mas nós estávamos com o registro de chuva. Agora é compreender o que está acontecendo. E onde você está exatamente, Natália? Aí são alguns abrigos, é isso? Oi, Elisa. O rio segue baixando, isso é uma ótima notícia, viu? A última medição foi de 27 metros e 47 centímetros, então a gente teve uma redução de 6 centímetros na última hora. Nesse momento eu estou no Parque do Imigrante, que é o maior alojamento público aqui de Lajeado, do Vale do Taquari. São mais de 600 pessoas por aqui ainda, sem perspectiva de voltar para casa, apesar do rio estar baixando, porque ainda tem muitas ruas, muitas vias interditadas, que tem água, né, tomando conta. Então não tem como acessar o local das casas dessas pessoas e muitas realmente nem vão ter para onde voltar, na verdade.
Mas a gente traz essa informação também de que no total na cidade nós temos 8 abrigos e são mais de 950 pessoas ainda alojadas nesses abrigos públicos, fora o número que a gente não tem acesso, que é o número de pessoas na casa de parentes e amigos, né? Então isso também é um número bem relevante. A gente também traz a informação agora, Elisa, de que está esfriando, essa frente fria está se confirmando, a gente pode ter mínimas aí de 6 graus durante a semana. Então é importante a doação de agasalhos, principalmente meias, casacos, cobertores, colchonetes, tudo que for possível para dar mais conforto para essas pessoas e também para aquecer, porque infelizmente o frio está chegando com força por aqui. A gente também tem a informação de que, por conta da elevação do nível do rio nessa madrugada, alguns pontos já ficaram sem abastecimento de água novamente. É o caso do centro da cidade de Lajeado. As aulas municipais estão suspensas hoje e amanhã e a gente aguarda aí o desdobramento de outras informações de como vai seguir essa situação por aqui, Elisa. Muito obrigada, Natália Lauxen, trazendo para a gente, então, a imagem desses abrigos ali na região de Lajeado. Cada local vai se organizando de uma maneira diferente. E as doações, né? Esse é o momento que a gente celebra a empatia. A gente sofre com as imagens, mas a gente pode celebrar a empatia. A Defesa Civil do Amazonas está arrecadando doações para o Rio Grande do Sul. Os postos, atenção, então, amazonenses, hein? Estão recebendo alimentos não perecíveis, também água potável. E Carol Queiroz, com quem, perdão? O Pedro Teixeira? Peraí, só um instante então, gente. Nós vamos com o Pedro Teixeira agora. Deixa eu... Duran. Ai, Pedro do céu. É o Duran. Desculpa, a âncora de vez em quando fica aqui desnorteada, mas ela já se reconectou. Pedro Duran, tá tudo bem. Tu me salvas, meu amigo? Por favor. Vamos conversar um pouquinho? Vamos, me então, salve. Tá, daqui a pouco a gente volta com a informação ali a respeito das doações no norte. Vocês estavam ouvindo a Natália Lauxen falar agora há pouco sobre a situação do rio lá em Lajeado. A gente sabe que os rios, em cada lugar do estado, estão tendo um comportamento diferente, Elisa. E na região metropolitana de Porto Alegre, o rio Guaíba está subindo 2,2 centímetros a cada hora. Isso na média das últimas horas, a levar em consideração o fato de ele ter alcançado 4,64 metros ontem e agora está em 4,89 metros já. O rio subindo muito rapidamente, Elisa, estou até conferindo aqui o último dado, e justamente o que preocupa, porque ele pode voltar a ultrapassar a marca dos 5 metros. E tem uma previsão que socorra. Aliás, a gente estava agora com a imagem ao vivo de lá, uma ventania muito forte. E isso é um problema, né? Porque ao invés da água baixar, a gente continua vendo a água represada e empurrando para mais bairros. Tem uma previsão de que socorra. Nos cálculos da Defesa Civil do Estado, o rio pode chegar de 5,5 metros a 5,6 metros, ou seja, 5 metros e 50 centímetros a 5 metros e 60 centímetros. Ele ultrapassaria os 5 metros e 33 centímetros que foram registrados na última segunda-feira. O que é um problema, porque há um nível maior de inundação na capital gaúcha e nas cidades do interior, acaba postergando a recuperação e vai levando mais água para a Lagoa dos Patos. Eu separei um gráfico, Elisa, que mostra um levantamento que está sendo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles estão levando em consideração modelos europeus, americanos, para poder, de fato, medir a altura do nível, a altura do rio, né? O nível do rio. O rio está, nesse momento aqui, perto dos 5 metros, que é essa linha dos 5 metros que a gente está vendo. Ele já tinha chegado no começo do mês, no dia 6 de maio, a 5,33 aqui. Mas se vocês olharem a curva, olha como ela vai ficar mais alta do que aquele pico da semana passada. E essa ponta aqui, que eles estão estimando que pode chegar mais perto até dos 6 metros, 5,50, 5,60. E a diferença aqui entre os modelos aponta que para alguns modelos a previsão é de que isso aconteça amanhã, para outros modelos isso aconteça na quarta-feira. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso significa que a gente deve ter, nos próximos 2 dias, um alerta total para o Rio Guaíba e a possibilidade de que isso tenha um impacto não só na região metropolitana de Porto Alegre, mas também no sul do estado. Por isso, o alerta para que as pessoas não voltem para as casas em locais alagados, porque a inundação que já estava alta
pode subir ainda mais. E essa imagem que nós estávamos aqui do levantamento feito pela URGS justifica o porquê de Eduardo Leite, que ele estava agora há pouco falando, está ali mais uma vez a imagem. Leite estava falando, acabou de parar de falar e repassar para outras pessoas, senão nós ouviríamos ele agora. Ele disse, ó, o momento... Opa, ele está falando agora? Ele disse, o momento mais grave das inundações na região sul deve ser entre hoje e quarta-feira. É isso. Minha nossa. Vamos ouvir aqui o governador, então. Temos a imagem dele para que nós possamos ouvi-lo. É ao vivo, 11 horas 41 minutos. No sentido de darmos a qualidade necessária a esses espaços para que as pessoas estejam atendidas de forma digna nesses abrigos. Então, estamos aportando esses recursos e vamos acompanhar a execução deles. Temos também um painel com dados atualizados diariamente pelos municípios gaúchos e estou aqui demandando a nossa equipe também que esteja atenta para fazer todo o levantamento cadastral, né, junto com a assistência social dos municípios, para que a gente possa definir depois todas as políticas públicas que vão derivar dessa situação, desde a questão habitacional, do repasse dos recursos do Volta por Cima para ajudar cada família que foi atingida no cartão do Devolve ICMS, para refazer os cartões que foram perdidos, que as pessoas perderam. Então, foco total para poder atender rapidamente as pessoas. Nós fizemos uma campanha, né, de arrecadação para aquelas pessoas que querem doar e procuram um caminho com segurança via o Pix SOS Rio Grande do Sul. Esse é um canal oficial para ter a segurança, a governança, o cuidado com a aplicação dos recursos. Nós tivemos mais de 93 milhões de reais arrecadados dessa participação da sociedade civil de todo o Brasil, e houve nesse final de semana a definição pelo comitê gestor do Pix. Esse comitê gestor reúne órgãos públicos e entidades da sociedade civil, e a definição foi justamente dos R$2.000 por famílias residentes nas áreas mais afetadas e que já tenham condições de iniciar o processo de recuperação e reconstrução. Já começam agora, né, a fazer esse processo. Vão ser atendidas as famílias nesses critérios: desabrigadas ou desalojadas como consequência desse evento climático, residentes nos municípios com situação de calamidade reconhecida pela Defesa Civil, inscritas no CAD. A gente tem então o governador do Rio Grande do Sul explicando quais serão os critérios para esse Pix SOS Rio Grande do Sul, que foram definidos pelo comitê gestor do Pix. Estou até com a página aqui, Pedro, porque ali a gente já saiu. Então, R$2.000 por família, residente nas áreas mais afetadas e que já tenham condições de iniciar o processo de recuperação e reconstrução. E aí eles dizem assim, que tem de estar inscrito em tal cadastro, participar do programa tal, é para desabrigados ou desalojados. Ou seja, eles começam a organizar, né, Pedro? De que maneira dar conta disso tudo? Eu estava aqui atualizando o número. O SOS Rio Grande do Sul, que é esse Pix do Estado, Elisa, já arrecadou 95 milhões de reais. 95 milhões de reais, se forem divididos por esses R$2.000 por família, são 47.500 famílias que seriam contempladas com esse valor. Tá. A gente está falando de 47.500 famílias. Guarda esse número. Em todo o estado? Em todo o estado. Tá. E porque você viu que eles falaram sobre o CAD Único. O CAD Único é aquele cadastro que é usado para o Bolsa Família, para os programas sociais, para quem tem baixa renda. Então, eles vão contemplar inicialmente essas famílias que já estão nesse cadastro. Tá. Independentemente da área onde elas moram. E justamente em cima desse cadastro que eles vão conseguir, de fato, fazer uma espécie de monitoramento para ver se essas famílias estão conseguindo aplicar esse recurso na reconstrução, que esse é o objetivo. Ou seja, uma fiscalização em cima da aplicação desse valor. Exatamente. A expectativa é que não simplesmente o dinheiro seja entregue, mas ele seja aplicado para que essas famílias possam recuperar as casas delas, né? E aí, eu estou até pegando aqui o balanço atualizado das enchentes, porque tem uma diferença importante nos números. A gente tem, você lembra daquele número, 47.500? Sim. Quantas pessoas têm abrigo hoje? 80 mil. Então, não são todas as pessoas que estão abrigadas, ou seja, que foram tiradas das suas casas e que tiveram que recorrer a um abrigo municipal, que receberiam esse valor no formato que ele tem hoje, a menos que você tenha mais doações, duplicando esse valor, aumentando para 150, 160 milhões. 160 milhões seriam necessários
para conseguir fazer com que, de fato, todas essas famílias fossem contempladas. Então, vai haver uma discussão nesse critério. Porque nem todo mundo vai conseguir receber esse valor. E isso, Pedro, a gente já falou, mas bora bater nessa tecla. É sobre tudo aquilo que é doado para o Pix SOS Rio Grande do Sul e que cada cidade também está fazendo a sua, né? Tem lá SOS Canoas, tem SOS Sapucaia, SOS Lajeado, tudo mais. Isso não diz respeito a dinheiro público, governo federal, é a doação. Não, esse dinheiro vai para uma conta que está sendo administrada por um conjunto de bancos públicos e associações, como Lions Club, Rotary Club, tudo mais. Se fosse para o governo, a burocracia para pagar as famílias seria muito maior, né, Elisa? Totalmente, tá? Então, a explicação de Pedro Duran sobre esse repasse de R$2.000, existem várias regras, a gente vai acompanhando todas elas agora. Vamos aproveitar e vamos ao vivo com Patrícia Porciúncula, porque ela está em Pelotas. E agora, já acompanhada de uma entrevistada. Coisa boa que nós tenhamos aqui, muitas informações para compartilhar. Patrícia, o canal São Gonçalo atingiu uma cota recorde em Pelotas do Sul. E diante da gravidade da situação, as pessoas começaram a ser retiradas das casas na região. Patrícia, você está acompanhada de quem? Nos conte. Mais uma história ao vivo aqui no Live. Elisa, estou com a Débora Simões, ela que é meteorologista e engenheira hídrica, tem acompanhado diariamente a situação em Pelotas nas reuniões que acontecem aqui no quartel do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, que está sendo a sede de encontros diários, então, de todas as autoridades, órgãos envolvidos nesse momento, porque há uma grande mobilização, muitos estudos diários por aqui. Importante a gente falar com a Débora, porque ontem chegamos a essa cota máxima de 2,88, mas durante a madrugada houve uma redução de 18 centímetros. O canal São Gonçalo recuou 18 centímetros, Débora. Mas é importante destacarmos que essa água segue na Lagoa dos Patos para não dar uma sensação de que está tudo tranquilo e que já tenha passado essa situação, né? Explica pra gente o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia a todos. Patrícia, realmente, a gente teve o atingimento, né, dessa cota histórica, que é uma cota que se observou na inundação de 1941. Então, ontem à noite chegamos com o canal São Gonçalo atingindo esse nível e agora pela manhã a gente verificou essa descida, né, do nível a diminuição do nível do canal para 2,70. E aí algumas áreas alagadas do município acabaram ficando novamente secas, né? Então, as pessoas estão com uma sensação de que as coisas melhoraram, né? Só que, infelizmente, ainda não melhoraram, né? A gente vem ressaltando isso, né, de que a situação ainda deve se agravar, porque a água que está chegando, que está sendo drenada pela Lagoa dos Patos, continua na Lagoa dos Patos. Ela simplesmente foi deslocada para outra margem, né, para o outro lado da lagoa, por conta de um vento que está soprando agora da porção mais ao sul do estado. Então, a gente está tendo esse represamento, né, esse deslocamento da água para a margem mais próxima do oceano, dentro da Lagoa dos Patos, então essa água não saiu. E no momento em que o vento virar, a água vai voltar a invadir Pelotas. Pois é, o que aconteceu na semana passada foi justamente isso. A gente teve um dia de muito sol, temperatura mais alta também, as pessoas acharam que já estava numa situação tranquila e no mesmo dia em que teve um grande recuo, também teve depois um grande avanço durante a noite, né? Esse é o nosso temor agora, né? A gente vai ficar um pouco, por alguns dias, né, várias horas, com esse vento soprando de sudoeste e que vai acumulando essa água nessa porção mais a leste da Lagoa dos Patos. E aí, no momento que o vento retroceder, a água também retorna, né? Invadindo novamente o município, né? Então, não é hora das pessoas voltarem para casa e achar que tudo está resolvido, né? Mas esse vento está nos sendo favorável neste momento também, né? Vai nos ajudar a escoar as águas da drenagem urbana do município, vai facilitar o escoamento do canal São Gonçalo, então a gente vai ter um momento de diminuir um pouco os picos que já se observa aqui internamente no município, aliviar um pouco esse sistema todo de drenagem e na hora que a água da Lagoa dos Patos, de fato, começar a avançar sobre o município, a nossa condição vai estar um pouco mais tranquila, né? Então, talvez a gente não tenha uma situação alarmista,
né, mais adiante, né, porque a gente está tendo a oportunidade agora, tempo, para poder escoar o sistema, aliviar o sistema que está, neste momento, sobrecarregado. Certo, esclarecimento muito importante, Débora, obrigada por nos receber. Elisa, seguimos acompanhando, atentos a tudo que está acontecendo aqui no sul do estado. Importante ouvirmos uma pessoa especializada no assunto para deixar aqui o alerta para todos e todas. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Débora, também pela gentileza da entrevista. Vamos agora com Isadora Aires. As enchentes no Rio Grande do Sul, o número mais atualizado é que as enchentes deixaram 147 pessoas mortas. E a Defesa Civil emitiu um alerta para novas inundações, por isso vamos então com o Isadora. Mais uma vez, esse vento nos causa uma angústia aqui à distância, hein, Isadora? Porque ele não traz notícias boas. Isso mesmo, Elisa, muito vento e muito frio por aqui. Bom dia novamente para você, para quem está nos assistindo. A gente está aqui em um mirante que normalmente ele fica em cima de um gramado, né? Sobre um gramado. Mas agora a gente está realmente sobre o Guaíba com ondas, muitas ondas. De acordo com os socorristas voluntários que estão trabalhando por aqui, essas ondas podem estar chegando até 2 metros. Então, por isso, o trabalho de resgate hoje está sendo feito de uma forma bem mais prudente, com bastante cuidado, para também não colocar em risco esses socorristas, que muitos deles estão trabalhando aqui desde o primeiro dia. Mas ali vou pedir para o Jefferson Alves mostrar, a gente já vê jet skis e barcos saindo em direção às ilhas, em direção ao barco arquipélago formado por 16 ilhas que pertencem a Porto Alegre, mas ficam do outro lado do Guaíba. Daqui onde a gente está também a gente consegue ver as cidades de Eldorado do Sul e de Guaíba, que também foram muito afetadas pelas chuvas, cidades da região metropolitana, no qual esses barcos também estão indo para fazer resgates. A gente tem, então, repetindo, o nível do Guaíba em 4,89 metros. Isso são 18 centímetros de aumento desde as 5h15, a hora que foi a primeira medição, 5h15 da manhã. De acordo com a sala de situação do governo do estado, a expectativa é de que chegue em aproximadamente 5h50 a 5h60 entre amanhã e quarta-feira. O vice-governador do estado, Gabriel Souza, também falou para a CNN que o patamar acima de 5 metros deve ser alcançado nesses próximos 2 dias. E por isso, então, a gente frisa as orientações da Defesa Civil. É muito importante que quem está em áreas de risco aceite os resgates, saia de suas casas, deixe suas casas e vão para um local seguro. São mais de 160 abrigos em Porto Alegre, 14 mil pessoas estão abrigadas, há abrigos disponíveis. Quem está em local seguro deve sair de casa, e as pessoas que voltaram também para suas casas nessa baixa de nível que tivemos na semana passada também devem sair novamente e estarem seguros. Muito importante nesse momento a segurança, já que o nível do Guaíba vai passar dos 5 metros nos próximos dias, de acordo com as previsões, Elisa. Aires mostrando pra gente toda essa ventania ali às margens do Guaíba e a imagem dessas ondinhas, né? Porque é muito provável, até peço a gentileza, Isadora, da gente mostrar novamente a imagem do Guaíba. É o Diego Calove que está contigo, minha querida? Porque a Isadora mostrou pra gente antes, tá aí, ó, pronto, que nós estamos vendo ondas no Guaíba que nunca vimos antes, ou pelo menos que, melhor dizendo, que nos trazem um pouquinho mais da gravidade. É claro que para quem está habituado a ver um mar, quando você fala em onda, você olha o rio e pensa assim, nossa, puxa vida, mas como assim onda? Para os padrões do Guaíba, isso nos traz esse tipo de alerta. Tanto que a navegabilidade fica muito prejudicada. Quando você tem de navegar num vento contra, só quem já remou, já navegou, sabe o quanto o vento segura muito e prejudica esse trabalho, além de segurar também a água por mais tempo ali no local ou até de fazê-la avançar pelos bairros. Isadora Aires, um abraço carinhoso de toda a equipe aqui em São Paulo para vocês e ao trabalho de vocês aí diariamente no Rio Grande do Sul. Tem um espelhamento aqui para a gente poder encerrar. A gente acabou de falar com o Pedro Duran sobre a doação ao RS. Reitero que é um Pix do Rio Grande do Sul. Neste Pix do SOS RS é o dinheiro que Eduardo Leite está neste momento falando ao vivo. Você fica agora com CNN Mercado com a Débora Oliveira, depois Brasil Meio-Dia com Yuri Pita e a gente, assim, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, te noticia tudo o que acontece aqui no Live CNN. Até amanhã.
Pense bem. Pense CNN. CNN Mercado. Apoio Bradesco. Eleito o melhor banco para investir. Jeep Commander com novo motor turbo Hurricane. Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O plano de renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira pelo presidente Lula. A proposta deve ser apresentada por volta das 15 horas e, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a cerimônia deve contar com representantes dos três poderes. Desde o início das chuvas que devastaram a região, o governador Eduardo Leite vem defendendo a suspensão da dívida para que o Estado possa obter recursos para a retomada. Dados do Tesouro indicam que a dívida do Rio Grande do Sul é de cerca de 100 bilhões de reais. O governo estadual estima ter um gasto anual de 3,5 bilhões de reais com o valor devido. Haddad afirmou que Leite está sintonizado com as negociações. E o Ibovespa sobe nesta segunda-feira com a temporada de balanços no radar dos investidores. A gente lembra que nessa semana também há uma expectativa pela ata da última reunião de política monetária do Banco Central Brasileiro, que será divulgada amanhã e pode trazer mais detalhes sobre a divisão na decisão do corte de juros aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, as bolsas também sobem nesta segunda-feira e se aproximam de picos recordes depois de uma recente série de ganhos, com os investidores aguardando números de inflação nesta semana para avaliar a possibilidade de cortes na taxa de juros americana em 2024. Enquanto isso, o dólar cai em relação ao real, com ajustes no mercado de câmbio. E falando sobre balanços corporativos, a Azul anunciou hoje um prejuízo líquido de 324 milhões de reais no primeiro trimestre. Esse resultado, porém, apresenta uma melhora no saldo da empresa, que há 12 meses tinha perdas maiores. Já o EBITDA da empresa encerrou o período em 1,4 bilhão de reais, uma alta de 37,4% na comparação anual. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um importante sinal da eficiência da empresa com as atividades que ela nasceu para fazer. Por fim, olhando para a receita líquida da empresa, o resultado foi aquém do esperado, a 4,7 bilhões de reais, ante expectativa de 4,9 bilhões. E o Fundo Monetário Internacional e autoridades argentinas chegaram a um acordo sobre a 8ª revisão do acordo de financiamento de 44 bilhões de dólares. O órgão disse que a decisão foi tomada depois do desempenho melhor do que o esperado do país latino-americano no primeiro trimestre. Os termos agora devem ser aprovados pelo Conselho Executivo do FMI, o que deve acontecer já nas próximas semanas. E os primeiros meses do governo Milei foram marcados pelas medidas de choque econômico. No final de abril, o presidente informou que o país teria alcançado seu terceiro superávit mensal seguido em março, marcando a primeira vez que as contas argentinas chegaram a um trimestre no verde desde 2008. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil meio-dia. Boa tarde. CNN Mercado. Apoio Bradesco. Eleito o melhor banco para investir. Jeep Commander com novo motor turbo Hurricane. Cada hora, medições do Guaíba mostram o nível da água subindo de novo e com mais velocidade. Por isso, o alerta máximo das autoridades para a probabilidade, cada vez maior, de um novo recorde da cheia que atinge a região metropolitana de Porto Alegre.
Especialistas não descartam que a cota do Guaíba chegue a 5,5 metros nos próximos dias, superando em quase 1 metro a histórica cheia de 1941. Em outras regiões do Rio Grande do Sul, como o Vale do Taquari e a Serra, a chuva e o frio preocupam e tornam ainda mais dura a situação de dezenas de milhares de pessoas que estão fora de casa. Enquanto isso, o governo federal e estadual buscam um acordo para a dívida do Rio Grande do Sul com a União, para que esse dinheiro seja usado na reconstrução do que foi perdido em mais de 2 semanas de chuva sem tréguas. Esta segunda-feira, 13 de maio, chega com as atualizações das chuvas e da enchente no Rio Grande do Sul e o que pode ser feito à espera de cheias ainda maiores que as já registradas. A gente vai te contar tudo o que você precisa saber até agora e o que mais vai ser notícia hoje no Brasil Meio-Dia, assim que a gente voltar do nosso primeiro intervalo. Não saia daí, eu te espero aqui. Há 70 anos, abrimos caminhos para o futuro. Por terra, trilhos, água ou ar, investimos nossos esforços para promover o desenvolvimento do transporte brasileiro. Defendendo, representando e apoiando quem transporta as maiores riquezas do nosso país. Contribuindo para o crescimento de uma atividade essencial ao progresso brasileiro. Confederação Nacional do Transporte, CNT. A gente se move, o Brasil avança. Diretas do Benja. Apoio KTO.com, onde a diversão acontece. Começando mais uma Diretas do Benja. Olha, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para a diretoria do Atlético Mineiro e para a torcida do Atlético Mineiro. Que coisa linda que o Galo fez sábado de manhã na Arena MRV. Sábado teria Atlético e Grêmio, o jogo foi adiado por causa das tempestades do Rio Grande do Sul, o Grêmio não está jogando, assim como o Inter e o Juventude. E foi feito um jogo treino, mais de 36 mil ingressos vendidos, uma renda de quase, aproximadamente, chegando perto de 700 mil reais, estádio lotado, com mosaico, com as cores do Rio Grande do Sul, tocando o hino, antes com a renda toda revertida. Olha, parabéns para o Galo e para a diretoria do Galo, maravilhoso, que atitude bonita. À tarde, o Flamengo ganhou do Corinthians de 2-0 no Maracanã, sem qualquer surpresa. Sabe por quê? Porque o time do Flamengo está aqui e o time do Corinthians está aqui. O Flamengo briga para ser campeão de todos os títulos. O Corinthians tem como finalidade com esse time que está aí atual, é brigar para não cair. O time do Corinthians é muito fraco. E não é só que ele não consegue ganhar, ele não consegue fazer um gol. Já são 5 partidas sem marcar um gol. E não vai marcar, gente. Igor Coronado, 48 milhões de reais por 2 anos de contrato, não consegue cobrar um escanteio. E o Flamengo é isso, gente. O Pedro sai machucado, entra o Gabigol. Precisa falar mais alguma coisa? Então, o resultado foi absolutamente normal no Maracanã. Agora, o torcedor do Corinthians está preocupado e com razão, porque ele sabe que esse time aqui, se não cair, é uma vitória. Diretas do Benja. Apoio KTO.com, onde a diversão acontece. Tecnologia, inovação, tendências. Como a transformação tem mudado a vida das pessoas? CNN Innovation, comigo, Marcelo Trípoli. Toda segunda-feira, no CNN Prime Time. CNN Innovation. Apoio Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Você já acompanha o nosso canal no WhatsApp? Lá você recebe as últimas notícias da CNN. E para assinar é fácil. Basta ir em atualizações, canais, aceitar os termos de serviço e procurar o canal da CNN Brasil. Clicar no botão de mais e depois clicar no sininho para receber as notificações. Somos mais de 3 milhões de pessoas conectadas, recebendo atualizações constantes do maior canal de notícias do mundo.
Meio-dia e 5 minutos, a gente começa essa edição de segunda-feira do Brasil Meio-Dia, atualizando os números da tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Já há mais de 2 semanas, são 400 mil pessoas ainda sem energia elétrica. De acordo com o boletim da Defesa Civil, mais de meio milhão de pessoas desalojadas ou desabrigadas. 10 municípios estão sem serviço de telefonia. A BR-116, uma das rodovias mais importantes que corta o estado, tem um trecho de interdição depois que um pilar de uma ponte sobre o rio Caí ficou comprometido e pode colapsar a qualquer momento. Essa via é uma importante ligação para a Serra Gaúcha. Por isso a gente vai acionar a nossa reportagem, a reportagem da CNN no Rio Grande do Sul, Isadora Aires em Porto Alegre, Pedro Teixeira em Canoas. Vou começar com o Pedro, que está numa das cidades mais afetadas, mais de 150 mil pessoas afetadas só na cidade de Canoas, uma das maiores do Rio Grande do Sul. Pedro, boa tarde, as suas atualizações da situação de momento. Oi, Yuri, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Voltou a chover aqui em Canoas, é uma chuva leve, mas é uma chuva persistente desde a última sexta-feira. Está chovendo por aqui, o que aumenta ainda mais a preocupação das autoridades, principalmente com relação a possíveis deslizamentos e também com relação ao atendimento das pessoas que estão nas áreas alagadas. Sobre esse caso que você falou, BR-116, uma das principais vias que inclusive corta aqui a cidade de Canoas, cruza por Canoas, vai em direção a Novo Hamburgo, São Leopoldo. É uma via super importante. Essa pista teve o tráfego interrompido momentaneamente e na ponte que foi atingida pelas fortes chuvas, esse deslizamento que atinge toda a região do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente está acompanhando a mobilização de voluntários aqui nessa região. Essa é uma das regiões que dão acesso a vários bairros aqui de Canoas. Seguindo aqui mais para trás de mim tem o Matias Velho, que é um dos principais bairros da América Latina. Abriga mais de 80 mil pessoas. Do lado direito da imagem, o Francinildo inclusive vai mostrar pra gente, tem um acesso também ao bairro Harmonia, que também é um dos grandes bairros aqui de Canoas e que também está completamente inundado. Essa é a mobilização dos voluntários aqui nessa área de Canoas. A gente acompanhou também a entrada em um outro ponto dos bombeiros e também da Força Nacional que estão atuando na região. Tem uma preocupação, viu, Yuri? Isso persiste, pelo menos por enquanto, com relação à segurança. Tem muita gente que decidiu voltar para as casas com medo dos saques, dos roubos, e aí isso tem complicado ainda mais o trabalho tanto dos voluntários como também das autoridades. Tem muita gente que ainda decidiu permanecer nas suas casas por conta das questões relacionadas à segurança e por conta disso dificultou ainda mais, porque tem muita gente, é muita demanda, é muito atendimento, os barcos chegam e saem a todo momento aqui nessa região justamente para tentar de alguma forma atender todas as demandas da população com relação ao atendimento de humanos que estão ainda nas residências, entregar mantimentos para essas pessoas que estão ilhadas e que não querem deixar as suas residências, água. Tem uma preocupação com relação à saúde dessas pessoas. Muitas delas ficaram, por exemplo, várias horas, vários dias no teto das residências, decidiram ficar e ainda ficaram expostas ao frio, ao calor, à chuva. Isso tudo vai aumentando e dificultando ainda mais o trabalho dos voluntários. Tem também um outro relato, viu, Yuri? Isso é importante que a gente divida com quem nos acompanha aqui na CNN. Por quê? Porque muita gente veio na última semana, mas por razões diversas tiveram que retornar para suas residências. Então, os voluntários aqui relataram a preocupação e a necessidade da chegada de mais pessoas para ajudar, mais pessoas que possam, de certa forma, contribuir, brigadistas, bombeiros civis, que possam atuar junto com os voluntários e também com as autoridades para atender todas essas demandas. Esse é um dos bairros, um dos acessos ao Matias Velho, como eu disse, que segue completamente alagado aqui em Canoas e com esse novo componente, né, Yuri? Nos últimos dias a gente viu a chuva chegando e agora o frio.
A previsão para os próximos dias é que a temperatura fique abaixo dos 12 graus, o que dificulta ainda mais e aumenta a demanda, por exemplo, do atendimento de saúde. Muita gente fica na água, a água está gelada e aí tem casos de hipotermia, enfim, tem outras questões, outras demandas. A situação segue bastante preocupante ainda aqui em Canoas e, como a gente pode ver, a cidade ainda está com a água bastante alta, a água ocupando boa parte aqui dessa região baixa de Canoas. A gente pode ver, por exemplo, nesse lugar onde a gente está é uma praça e a praça está toda embaixo d'água, o banco da praça está coberto, os outros itens aqui da praça também estão totalmente cobertos. Tem lá no fundo, Franciane do Palácio vai mostrar para a gente um carro totalmente inundado, a água cobrindo quase que totalmente o carro, ainda dando os sinais da gravidade dessa situação aqui em Canoas. Yuri. Que na região metropolitana de Porto Alegre faz 18 graus, os termômetros aí com uma temperatura que já começa a complicar nessa situação de chuva. E a gente viu mais cedo também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reforçando a orientação de que pessoas de áreas alagadas não voltem para suas casas, nem em Porto Alegre, nem em Canoas, de onde fala o Pedro Teixeira, nem em Eldorado do Sul e outras cidades ali da região metropolitana de Porto Alegre, justamente por essa possibilidade de a chuva voltar a apertar e, com isso, o nível do Guaíba continuar subindo. Ele já subiu nas últimas horas, desde o fim de semana, e toda a perspectiva é de que, sim, ele pode superar os mais de 5,30 metros que atingiu no pico da cheia na semana passada. A gente vai com a Isadora Aires agora na capital gaúcha, em Porto Alegre, perto da usina do gasômetro, com as imagens ali dos trabalhos de remoção, Isadora, e atualiza também para a gente a situação. Boa tarde. Boa tarde para você, Yuri. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui ao lado da usina do gasômetro. Depois a gente vai caminhar até lá o local onde estão feitos os resgates para vocês verem o quão perto isso está acontecendo. Aqui está sendo montado um dique de contenção, olha só, porque por aqui a água já tomou toda a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que é a avenida, então, que passa exatamente rente à orla do Guaíba. Essa contenção está sendo feita porque aqui do outro lado é onde chegam os carros para fazerem os resgates, onde estão acontecendo os trabalhos. Então, eles estão fazendo essa contenção para que a água não tome conta aqui, passe daqui. Aqui a gente vê, essa água vem da entrada da cidade. Eles estão fazendo isso para que a água não tome conta dessa avenida, então, que é a avenida que passa rente à orla do Guaíba, como se fosse, né, uma avenida beira-mar, nesse caso, uma avenida da beira do lago. E aqui a gente vai andando, então, para a gente ver o quão perto isso está acontecendo do local onde estão acontecendo os resgates. Agora a gente teve uma última medição que saiu agorinha, 4,91 é o nível do Guaíba no momento. Isso representa 20 centímetros acima do que estava no início do dia, ou seja, desde as 5h15, medição das 5h15, nós já tivemos um aumento de 20 centímetros no nível do Guaíba. Aqui a gente consegue ver exatamente a usina do gasômetro, cartão postal de Porto Alegre e o entorno já todo tomado pela água. A gente está passando no meio aqui de caminhões que estão sendo utilizados, né, para fazer o resgate. E isso que vocês estão vendo agora é a gente estão chegando no local onde os resgates estão acontecendo. De acordo com a sala de situação do governo do estado, a elevação pode ser de até 5,60 metros entre amanhã e quarta-feira. Em entrevista para a CNN, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, também afirmou isso, que o patamar deve passar dos 5 metros nos próximos dias. Isso está acontecendo por conta das chuvas que caíram aqui durante a semana. A gente está com uma pequena dificuldade técnica de ouvir as informações da Isadora Aires. Como a gente percebe, ela ali à beira do Guaíba, nessa região bem central do centro histórico, perto da usina do gasômetro. Isadora, acho que você está me ouvindo, a gente vai tentar restabelecer, ver se a gente consegue voltar a te escutar. Pedro Duran já está comigo aqui no estúdio também, para a gente pegar as informações. Só para retomar de onde você tinha parado ali, que o nosso sinal deu uma oscilada, mas agora a gente consegue te ouvir novamente.
Yuri, o que eu estava falando é que a sala de situação do governo do estado, o vice-governador Gabriel Souza, falou para a CNN também sobre esse aumento na elevação do nível do Guaíba. Isso deve chegar ao patamar de 5 metros nas próximas horas e possivelmente até amanhã chegar a 5,60, de acordo com a sala de situação. O que está projetado tanto pela sala de situação do governo do estado como pelo vice-governador Gabriel Souza, também pelo Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é que o Guaíba deve chegar ao ápice entre terça e quarta-feira. O pico registrado até o momento foi no domingo, dia 5, quando chegou em 5 metros e 33 centímetros, ou seja, 2 metros e 3 acima da cota de inundação, que é dos 3 metros. E aí, por conta disso, a Defesa Civil emitiu diversos alertas. Nesses alertas, eles levam em conta de que as pessoas que estão em situações de risco, em situações de perigo, em lugares que sejam perigosos, saiam de suas casas. Deixem as suas casas, aceitem os resgates e saiam de casa para ficarem seguros nesse momento. Além disso, o recomendado é também as pessoas que voltaram para suas casas nessa última semana por conta da baixa do nível que a gente teve, também saiam agora novamente, porque pode ser perigoso ficar em casa, já que o Guaíba deve então chegar muito próximo do recorde que já bateu no último dia 5, ou então inclusive passar desse nível, de acordo com algumas projeções, nos próximos dias, principalmente entre amanhã e quarta-feira. Aqui em Porto Alegre já são 14 mil pessoas em 163 abrigos. A cidade continua com mais de 30 bairros sem abastecimento de água. É uma situação bem complicada que a gente vive por aqui agora, então, com toda essa atenção voltada para essa subida de nível do Guaíba. Isso está acontecendo por conta da chuva que caiu muito forte nesse final de semana, tanto aqui em Porto Alegre como também no interior, onde os rios saem e desaguam, então, aqui no Guaíba, o que causa também essa elevação. Em razão do acumulado de chuvas nas últimas horas, a gente teve inclusive um extravasamento da barreira no final da noite de ontem, de uma barragem que fica na Lomba do Sabão, entre Porto Alegre e Viamão, na zona oeste da cidade. Essa barragem subiu, causou extravasamento e a Defesa Civil também recomenda que o pessoal que mora nessa localidade, que mora naquela região, também saia de casa, já que a água pode chegar no entorno das casas. Por aqui a gente segue acompanhando a situação, Yuri. Qualquer atualização, Isadora Aires volta conosco. Ela mencionou mais de 14 mil pessoas em abrigos só na cidade de Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em abrigos são quase 80 mil pessoas, num total, mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas pelas chuvas. A gente está falando de cerca de 20% da população do Rio Grande do Sul. Pedro Duran, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio. A gente vai mostrar agora o quanto tem preocupado essa subida do nível do Guaíba e nesta arte que a gente preparou, que mostra a série histórica desde o início do mês, quando se chegou nesse pico de 5 metros e 33 centímetros no dia 6 de maio, às 8 horas da noite, uma medição que tem sido feita hora a hora, paulatinamente vem caindo, mas agora a gente já está com esta subida e hoje já chegando a 4 metros e 91 centímetros. E é importante a gente destacar, né, Pedro, essas duas linhas aqui. Essa linha amarela, que é a base do nosso gráfico, de 2,5 metros do nível da água, é o nível de alerta. A partir de 2,5 metros começa o estado de atenção ali, de preocupação das autoridades. E a partir de 3 metros é quando se tem a inundação da área do centro histórico, é a cota de inundação do Guaíba. E o que a gente percebe é que tem todo esse ritmo ao longo ali do início do mês de maio, à medida que a chuva foi aliviando na primeira semana de maio, houve uma redução, mas agora nesses níveis de 4,91 e podendo chegar a 5,5 metros, que seria esse nível aqui, passando em mais de 20 centímetros o recorde que foi registrado no dia 6. Pedro Duran. Eu estou até aqui olhando, Yuri, para ver se a gente tem alguma atualização, porque como o Guaíba está subindo muito rapidamente, eles estão justamente fazendo essa atualização a cada momento. Então, a gente já chegou a 4 metros e 91 centímetros. E é justamente importante isso que a Isadora trazia, dessa possibilidade do Guaíba subir, porque se a gente olhar no início dessa arte que você preparou, Yuri, a gente vai ver que ele chegou a 5,33, que foi o recorde de toda a história. Exato.
Na cheia ali de 1941 tinha sido 4,75. Isso, e aí ele vai abaixando, já está perto de 5, deve superar, segundo as fontes que estão acompanhando isso com que eu estou falando, os 5 metros ainda hoje, muito possivelmente na tarde de hoje, e aí a expectativa é saber até onde vai o nível do Rio Guaíba, porque há uma projeção que está sendo feita tanto pela Defesa Civil, consultando especialistas, tanto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, diversos especialistas debruçados sobre esse assunto, hidrólogos, que estão projetando que esse nível do Guaíba bata 5,5 metros, 5,60 metros. Tem uma diferença entre o modelo europeu, o modelo americano e os modelos... Da previsão da chuva, né? Do volume de chuva que vai cair na... A divergência dos modelos é a velocidade com a qual essa água que sai dos vales da Serra Gaúcha e cai no Guaíba vai acontecer. Então, alguns modelos projetam que amanhã ele deve ter a maior marca da história, outros modelos projetam que isso deve acontecer na quarta-feira. O que é importante da gente dizer para as pessoas? A alta, neste momento do nível do Guaíba, é de 2,2 centímetros por hora. Isso significa que as pessoas que deixaram as casas na região metropolitana de Porto Alegre e que tinham a expectativa de que a inundação não voltasse ao patamar que ela tinha chegado lá no dia 6 de maio, na segunda-feira, na semana passada, essa expectativa ela não vai se fazer real. Isso vai acontecer. Ele vai bater, segundo as projeções, o nível que teve no início da semana passada. E mais, deve aumentar ainda, com um agravante, Yuri, que é o seguinte: o solo está encharcado, a água não está escoando, os diques foram rompidos. Uma comporta se rompeu em Porto Alegre, diques se romperam em Canoas, a gente teve o extravasamento de uma barragem ontem. Então, há um sistema totalmente encharcado dessa drenagem da água que deve trazer novos problemas nos próximos dias, Yuri. Pois é, por isso essa preocupação e todos os alertas hoje para que justamente as pessoas que deixaram suas casas, foram removidas ou conseguiram sair antes das cheias, não voltem neste momento. Embora a gente veja o tempo encoberto, mas com chuva ainda amena, mas a perspectiva é de que o nível suba ainda algumas dezenas de centímetros e por isso essa possibilidade de passar dos 5,5 metros, que superaria em quase 1 metro aquele recorde de 5,75 metros da cheia de 1941, que é fato que a gente está vivendo um momento histórico, a maior inundação da história de Porto Alegre e de várias outras cidades do Rio Grande do Sul, Pedro, isso está claro. A grande questão é que ainda não se sabe quando vai acabar este fenômeno. E é muito provável que esta semana ainda tenhamos muitos prejuízos, ainda uma alta maior das águas. É claro que agora as pessoas estão mais mobilizadas, estão já fora de áreas de risco, mas há sim a possibilidade de muita gente voltar para suas casas com aquele receio de serem alvos de saques, de serem alvos de furtos, e por isso algumas pessoas, à medida que a água foi baixando, baixaram a guarda e tentaram voltar para suas casas, mas a recomendação é de que não voltem, porque o nível da água pode subir muito rapidamente, como você destacou, 2 centímetros por hora. Isso tem sido visto ao longo desta madrugada, desta segunda-feira, Pedro Duran. É isso, Yuri, e essa preocupação é muito grande, porque a gente tem num primeiro momento o impacto nos vales, na Serra Gaúcha, Rio Jacuí, Rio dos Sinos, Taquari, Rio das Antas, Rio Caí. Num segundo momento, o impacto no Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. E num terceiro momento, o impacto lá no sul do estado, em Pelotas, em Rio Grande, cidades que já têm bairros alagados e que devem receber mais uma vez toda essa vazão dos rios no final dessa semana. E a gente tem que levar em consideração também, Yuri, o tempo que vai demorar para essa água baixar. Porque ela não está baixando de uma hora para outra, ela está demorando para baixar. Em 1941 foram 30 dias para baixar a água do Guaíba. Se de fato ele superar essa marca nessa semana, amanhã ou quarta-feira, superar os 5,33 metros, chegar a 5,5 metros, 5,60 metros, pode ser que demore até mais para conseguir baixar. Então, a gente olhando lá na frente, Yuri, também tem que prestar atenção na condição dos abrigos.
porque as pessoas que não puderam voltar para casa porque as casas estão inundadas, alagadas, em áreas afetadas, elas também não vão poder voltar nesta semana, também não vão poder voltar na semana que vem, também não vão poder voltar em 15 dias, se de fato a velocidade de baixa da água dos rios continuar aquela mesma que a gente viu ao longo dos últimos anos. E justamente por isso, essas pessoas que estão nos abrigos precisam estar protegidas, precisam estar com comida, com bebida. Então, você tem todo o plano logístico por parte do governo do estado para atender essa população mais vulnerável. Exato, e é um volume bastante grande. A gente está falando de 20% da população do Rio Grande do Sul que foi afetada de alguma forma pelas chuvas, mais de 500 mil desalojados, e nos abrigos da prefeitura, nessa situação de todas as prefeituras e do governo do estado, essa situação que Pedro Duran descreveu, cerca de 80 mil pessoas neste momento. Obrigado por enquanto, Pedro Duran, com as informações sobre essa perspectiva e toda essa possibilidade de aumento do nível do Guaíba nas próximas horas e nos próximos dias. E uma rua em Gramado, na Serra Gaúcha, desmoronou no final de semana depois que a chuva atingiu a cidade em virtude de toda essa chuva e esse volume de enchentes. Moradores precisaram sair de casa por causa do risco à segurança deles. Quem vai trazer essas informações direto da nossa central da informação é a Suzana Busanello, já aparece na tela comigo. Boa tarde, Suzana. Oi, Yuri, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Bom, há pelo menos 10 dias, pelo menos 5 bairros foram afetados pelas fortes chuvas. E com isso, muitas pessoas tiveram que deixar as suas casas por risco de desmoronamento, ou seja, esse risco de infiltração que causa por conta dessas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Isso deixou pelo menos 974 desalojados na cidade de Gramado, que fica na Serra Gaúcha, segundo o último boletim atualizado pela prefeitura da cidade. Esse excesso de água, Yuri, fez com que o asfalto cedesse e, com isso, muitas casas então tiveram as suas estruturas comprometidas na cidade. E por conta disso, os moradores então foram orientados para abandonarem às pressas o local. Isso ocorreu mais precisamente na rua Henrique Bertolucci, que fica no bairro Piratini. Para quem não conhece a cidade de Gramado, é um bairro bem próximo ali ao centro, ao lado, na verdade, um bairro residencial, bem nobre, muito bem frequentado e seguro. Normalmente a tendência é que esse bairro seja mais tranquilo. No entanto, foi também afetado aí nessa região central, como a gente pode perceber nas fotos. Essa imagem que está aparecendo é bem próximo àquela rua torta também da cidade de Gramado, que é bem famosa por lá. Então, ali também foi afetado, um bairro que normalmente não ocorre isso, né? Uma característica muito predominante que ocorre ali na Serra Gaúcha é que é uma região muito montanhosa. Então, ela tem uma altitude mais elevada e em dias de muita chuva, o risco de deslizamento de terra e encostas aumenta bruscamente, né, Yuri? O relevo, principalmente da região sul, ele é caracterizado justamente, em sua maior parte, pelo Planalto, ou seja, as paisagens são mais irregulares, as altitudes mais elevadas e acaba agravando muito mais essa questão de desmoronamentos, deslizamento de terras. Isso ocorre muito no Rio Grande do Sul como um todo, mas na Serra Gaúcha, por ter essa elevação maior, né, ter essa amplitude, né, nesse relevo, acaba dificultando muito mais. Então, coloca essas pessoas tudo em uma área de risco muito predominante, né? Outra informação importante que eu quero destacar aqui, antes de devolver para você, Yuri, é que nesses 10 dias, com as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, só em Gramado nós já temos o registro de 7 pessoas que morreram, que foram vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Ou seja, um dado bem alarmante que vem crescendo, mas olha o número, olha a elevação desses números por conta das chuvas. Somente na cidade de Gramado tivemos esse dado bem alto, com 7 pessoas que foram levadas pelas enchentes, mas principalmente pelo deslizamento de terras e encostas que assolam ali na região de Gramado. Volto com você. É preocupante isso, porque justamente essa região de serra, onde estão Gramado, Canela e outras cidades turísticas, tem ainda esse agravante da condição do relevo. Obrigado, Suzana Busanello,
com as informações da Central das Informações. Vamos para outra região do Rio Grande do Sul agora. Vamos até o Vale do Taquari, até Lajeado. Natália Lauxen vai trazer a situação do maior abrigo da cidade, uma das cidades que mais sofreu com as chuvas, não só neste ano, já também no ano passado, Natália. Mas além dessa situação do abrigo, a preocupação porque durante toda esta noite o Rio Taquari voltou a subir. Mas agora, aparentemente, o nível da água deu uma estabilizada. Traz as informações atualizadas para a gente, Natália Lauxen. Oi, Yuri, bom dia. Exatamente, tivemos um pico ainda na madrugada do Rio Taquari de 27 metros e 78 centímetros. Aí ele começou a estabilizar e agora a última medição deu conta de 27 metros e 26 centímetros. São reduções, assim, poucas, né, baixas reduções, mas a gente fica já animado com esse cenário porque diante de tudo que vivemos nesses últimos 13 dias, qualquer boa notícia já nos anima, né? Nesse momento faz bastante frio aqui em Lajeado, as temperaturas mínimas podem chegar a 6 graus essa semana. Por isso, para as pessoas que estão alojadas como neste abrigo aqui, que é o maior abrigo da região do Vale do Taquari, são cerca de 600 pessoas em 3 pavilhões aqui nessa localidade, a gente reforça a necessidade de doação de agasalho. A gente precisa de meia, a gente precisa de cobertor, de casaco. Então esse é o maior pedido nesse momento da Prefeitura de Lajeado também para distribuir entre essas pessoas. No total, só no município, e divididas em 8 abrigos, são 950 pessoas ainda longe de casa, em abrigos públicos, é claro. A gente tem um número que não temos acesso, não tem como dimensionar ainda do total de pessoas desalojadas que estão em casas de amigos e parentes. E apesar do nível do rio, né, que está se apresentando aí, está baixando, a gente reforça também que as pessoas fiquem em segurança, que não voltem para as áreas afetadas, não tentem retornar para casa, porque o cenário ainda, infelizmente, é muito trágico, né? A água ainda está tomando conta aí das principais vias da cidade. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que está funcionando aqui essa divisão, essa tentativa de um pouquinho de privacidade também, né, Yuri, do pessoal que está por aqui. Eu quero mostrar para vocês, vou virar a câmera, um panorama de como acontece. As lonas servem para justamente fazer essa divisão. Esse aqui é um dos ginásios, um dos pavilhões onde tem atividades esportivas, né, numa situação normal. Então a gente pode ver aqui muitas pessoas que fizeram as suas casas aqui, trouxeram o que conseguiram salvar. Muitos não conseguiram salvar nada, mas muitos também estão aqui.